né? Então, ninguém está preocupado em escrever as memórias da família, de estar registrando. Seria um contrassenso, imagina, estar em família e ao mesmo tempo ficar registrando. Não é assim que se opera. É a história de fora que se preocupa em registrar. E muitas vezes registrar coisas que nunca foram escritas antes, né? Tem coisas que são paulatinamente revisadas e escritas, outras não. Quer ver um exemplo? Essa questão do movimento tradicionalista, do mito do gaúcho, é uma temática que a história não tem escrito nada. Por quê? Porque nós temos medo de tocar nos rios. Mas não é? Nós temos medo de tocar nesses rios, então nós não escrevemos mais nada. Tiveram alguns que escreveram e parou por ali, não se escreve mais nada sobre isso, né? Tanto que no último encontro estadual de história, que aconteceu em Santa Maria, veio um menino escrever sobre isso, sobre o mito do gaúcho e tal, a partir de Érico Veríssimo, não sei mais quem, vários autores, mas adivinha de onde que ele era? Fazendo mestrado lá em Caxias, mas ele era da Bahia. Era um baiano, claro, porque ele está de fora, ele consegue ter mais tranquilidade para navegar por esse lugar, esse tema. É um tema muito difícil para nós. E olha que eu nem sou gaúcha. Eu sou de Santa Catarina, eu sou barriga verde. Talbolim que escreve. Talbolim, mas a gente acabou, né? Sim, mas isso foi quando? Foi anos 80, eu acho, e depois nunca mais. A história não escreve. A antropologia sim, a antropologia vai, faz, né? Mas a história não. A história é um tema muito difícil, porque é um tema que tem que ter muita coragem, né? Digamos assim. Mais um exemplo de abuso de memória, ou abuso de esquecimento na história de Porto Alegre. Porque é o que eu faço na minha segunda parte aqui do texto. Eu vou elencando alguns abusos de memória e alguns abusos de esquecimento. Tu falaste aí também da questão do papel de Porto Alegre na Revolução, né? Você fala muito do aniversário de Porto Alegre, por exemplo. Que é quando? 26 de março. Fala também sobre a bandeira, essa época onde se idolatram toda a parte estética. Então, só a data, só o aniversário dá pano para manga. Tem um artigo aqui, que é o artigo do professor Charles Monteiro, tá? Que ele fez a sua tese de doutorado justamente sobre essa questão do aniversário. É o título da palestra, da fala dele é Políticas da Memória, Reformas Urbanas e Polêmicas acerca das comemorações da Fundação de Porto Alegre. Então, não sei se nós somos a única cidade, mas nós temos uma coisa inusitada que foi ter comemorado 2 aniversários de 200 anos. E nós tínhamos até 1972, nós fazemos, desculpe, em 1940, nós fazemos uma comemoração do bicentenário, que foi uma comemoração importante, em 1940. Nós temos, inclusive, como produto dessa comemoração, um álbum maravilhoso, que hoje estão assim, nas obras raras, ali na Biblioteca Central, nas obras raras, está lá o álbum, o museu tem, em vários lugares tem, que é a biografia de uma cidade, resultado das comemorações de 200 anos em 1940. Porque até ali, depois ainda até 72, vai se considerar oficialmente a data de fundação de Porto Alegre como sendo aquela da concessão da Sesmaria para o Jerônimo de Ornelas. E o Jerônimo de Ornelas, eu diria, a fundação sendo do Jerônimo de Ornelas, é um outro abuso de memória. Quer dizer, nós falamos muito do Jerônimo de Ornelas. Falamos muito dele. Aliás, nós quando começamos a falar de história de Porto Alegre, não é deles que a gente começa a falar? Dele? Mas será que antes dele não tinha ninguém mais aqui? A gente nunca começa com a pré-história de Porto Alegre, né? A gente nunca começa com os indígenas. É difícil lembrar desses primeiros habitantes da cidade, né? Que, infelizmente, principalmente a arqueologia, daí tem texto aí dos arqueólogos, estão trazendo, né, cada vez com mais força essa presença indígena na cidade. Quer dizer, não é no estado, não, é na cidade. As
pesquisas arqueológicas, a pesquisa de arqueologia urbana tem mostrado que os sítios estão localizados na cidade. Ali na Rua da Praia, por exemplo, no sítio Guarani. Né? Na Ilha Chico Manuel tinha a presença indígena, que a data... agora eu vou ficar devendo para vocês a data. Nós mandamos para os Estados Unidos, porque foi feito... Eu era diretora ainda do Museu Felizardo, quando os arqueólogos fizeram a escavação lá na Ilha Chico Manuel, e nós mandamos para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil ainda nós não tínhamos como fazer a datação com carbono 14. E aí a Fernanda Toqueto, que é toda a arqueologia urbana que acontece em Porto Alegre, é graças a Fernanda Toqueto, tem esse nome. Que é a professora, como vocês, que hoje é arqueóloga lá do Museu Felizardo. E aí nós mandamos para lá, voltou a data, porque a gente queria saber a data, era uma fogueira. Tá? Eles localizaram um sítio que havia uma fogueira, ou seja, gente, né? Faz fogo é o homem. E então eles mandaram para lá. Gente, agora não vou lembrar, mas é muito mais do que a gente pode imaginar. 6.000 anos, uma coisa assim. Ou seja, tem uma pré-história aí que a gente nunca fala. Então nós sempre começamos a história falando do Jerônimo de Ornelas, né? Por quê? Porque a presença oficial portuguesa com a doação da Sesmaria é o Jerônimo de Ornelas. Então essa é a memória, se quiserem chamar de oficial, podem chamar. É a memória oficial construída, uma memória administrativa, porque um ato de concessão é um ato administrativo, né, político, mas também administrativo. Mas em 72, nos anos 70, quer dizer, a cidade, os historiadores se dividem, porque começam então a levantar que a cidade não deve comemorar o seu aniversário com a data da fundação da Sesmaria, mas sim a partir da presença dos açorianos, que é quando eles chegam, né, os açorianos, e vocês sabem a historinha, eles têm que ir para as missões, sabem essa historinha, né? Eles têm que ir para as missões, mas as missões estão em litígio lá, enfim, entre os índios e a coroa de Espanha e portuguesa, então eles não podem ir para lá, eles ficam arranchados na beira do Guaíba, nas terras do Jerônimo de Ornelas. Eles são, como diz a Maria Luísa Martins, eles são poceiros, né? Eles são os nossos antecedentes do movimento sem terra, é isso que eles são, os açorianos. Sim, mas é isso, eles ficam arranchados na beira do Guaíba, porque já tem para onde ir, essa é a questão. Até que, posteriormente, aí sim o Estado faz a desapropriação das terras do Jerônimo de Ornelas, e eles acabam ficando ali, originando então esse povoado. Então em 72 se faz toda uma discussão e se escolhe, né, então, que a data de comemoração da cidade vai ser 72, a chegada desses açorianos, e não mais 40. E aí se faz mais uma comemoração do bicentenário. Quer dizer, a relação que essa segunda comemoração, e a primeira também, óbvio, tem com o presente, com os interesses políticos do presente, são evidentes, né? São evidentes. Nós chegamos a ter, por exemplo, uma medalha de 1940, que está lá no Museu Felizardo. Não é medalha, como é que eu vou chamar aquilo? É uma coisa redonda, mais ou menos assim. Tá? É uma imagem, o material é aquele, não vou me lembrar. Coisa que quebra, não sei se é cerâmica, deve ser cerâmica. Que tem a imagem do Loureiro da Silva, que era o prefeito em 1940, e adivinha qual é a imagem que está assim nos dois perfis? Jerônimo de Ornelas. Então imagine a relação que o Loureiro da Silva quer estabelecer com o fundador da cidade em 1940, né? Claro, se a gente for pensar no contexto de 1940, assim como de 72, os dois são períodos autoritários, né? 40 Estado Novo, 72 a ditadura, quer dizer, há muito pouca possibilidade aí de discussão dessa construção de imagem, mas é importante ver como, né, o Loureiro da Silva ele quer fazer essa relação dele próprio, da sua figura, né, com o fundador da cidade. Não é à toa. E 72 se comemora de novo, quer dizer, aí é o Thelma Thomson Flores que quer fazer toda essa relação também
com a fundação, escolhendo então uma outra data. Então vejam que a comemoração ela é sempre aleatória, né, gente? Ela é sempre arbitrária, né? A construção dessa memória histórica ela vai ser sempre dada pelas relações políticas. Então, a relação da memória com o poder, ela é muito explícita. Né? Os grupos, eles vão estar no presente, sempre se movimentando, se mobilizando no sentido de lembrar, de fazer lembrar, ou de esquecer, ou fazer esquecer. Né? A mesma coisa acontece na memória da nossa cidade. Então é impossível não trabalhar esse outro lado, digamos assim, né? Desses aspectos que envolvem a construção de memória. Então, essa sugestão é pensar sempre que a memória ela não é algo dado. Eu vou lá no livro didático, bom, isso está dado, é a usina, é o laçador, por exemplo, é um outro, né? Um outro emblema importante da cidade que vai remeter a um determinado símbolo, a um determinado mito construído e que, na verdade, é construído por um grupo, alguns grupos, mas que tenta apresentar a cidade de forma homogênea. Essa é a questão. É como se todos se representassem no laçador, como se todos se representassem na usina. Só que nós deveríamos nos perguntar, principalmente aqueles que lecionam longe, da maioria das escolas de vocês, eu sei que é longe, lá na periferia. Como a Jocelina? A Jocelina estava me dizendo, muitos dos alunos que ela tem lá na Lomba do Pinheiro sequer foram ao centro histórico. Não é nem centro histórico para eles, é a cidade, porque eles se colocam entre um lugar que é tão longe, e que aí já tem características rurais, né, que eles conseguem relacionar, e então eles chamam no centro de cidade. Quer dizer, qual é a relação de representação que se tem com esses elementos todos que nós consideramos como símbolos da cidade? E quando vamos falar a memória da cidade, nós já lembramos o mercado público, o Palácio Piratini, a usina, o laçador, nós já temos as figurinhas, né? Para colocar no nosso mapa. A ideia aqui é tentar pensar que a memória ela nunca é homogênea. E ela nunca é no singular. Ela precisa ser abordada sempre no plural. Sempre no plural. São memórias. Memórias de diferentes grupos, diferentes contextos, diferentes tempos também. E eu acho que trabalhar com a cidade é tentar construir, desconstruir esses diversos tempos. Não simplesmente trazer um tempo que é homogêneo, que é aquele da memória histórica como sagrada, por esses símbolos, por essas figurinhas todas, ou por uma linha cronológica, mas sim esses tempos diferenciados. Eu passei esse material para a professora meu filho está no colégio americano, meu filho. E eu passei para todo mundo logo que foi lançar, todas as professoras, e aí a professora esse ano, que é a terceira série, justamente o ano que vai trabalhar com a cidade. E aí, foi o dia da entrevista e tal, ela foi colocar algumas questões do Luca, e aí na apresentação ela disse, eu quero conversar contigo e tal. Ela disse assim para mim, tu acha que a gente tem que trabalhar numa linha cronológica para a história da cidade? Eu disse, não. Não, porque é complicado tu pensar nessa linha cronológica. Até para as crianças é difícil de aprender esses diferentes tempos, né? Os 6.000 anos lá da pré-história, 1740 lá do Gerônimo de Ornelas, é complicado essa temporalidade. E por que ter essa ideia de um tempo que é homogêneo e que há uma linearidade na história? Não precisamos trabalhar dessa forma. Nós podemos elencar temas, né? Temas que possibilitam trabalhar com determinadas questões na memória da história da cidade, sem necessariamente fazer essa historinha, né? Começando lá com os indígenas, passando. Não necessariamente precisa ser assim. Né? Há outras possibilidades. Vamos
vamos complicar porque a gente está amarrado com essa linha de tempo histórico, né? Talvez para quem é dos estudantes, dos alunos que estão lá na periferia, seja mais interessante, por exemplo, ele conseguir visualizar as diferenças entre as memórias que ele tem próximas dele, que são construídas muito mais recentemente, porque quanto mais longe vai, pode ser mais recente, né, de conformação mais recente, e comparar, por exemplo, com o centro histórico, que é mais antigo. Talvez seja até mais interessante fazer alguma coisa comparativa entre o histórico e o que ele tem de histórico que é mais recente, do que fazer essa linearidade toda, que para ele não tem muito sentido. Então, a ideia é sempre pensar que há diferentes memórias, diferentes tempos e diferentes apropriações, um outro termo que apareceu também e que é importante. Embora o nosso patrimônio ele seja, outra palavra que a gente usa muito, patrimônio. Mas a gente, quando trabalha a noção de patrimônio, o que a gente imagina? Agora, falei em patrimônio, o que vem na cabeça de vocês? Prédios. O que mais? O que mais que vem na cabeça de vocês quando eu falei patrimônio? Bens. Conservação, alguma coisa que é conservado. É a história que é contada. Essa é a ideia. Quer dizer, assim como a memória é construída, o patrimônio também é construído. E nós lidamos com a noção de patrimônio como se ele fosse uma coisa dada. Nós simplesmente temos uma lista de patrimônio, de Porto Alegre, por exemplo, e nós temos que conhecer, respeitar e cuidar. Não é assim? Mas o patrimônio, ele é construído. Se ele é construído, ele foi construído em um determinado tempo. E se foi construído em um determinado tempo, ele foi construído por alguém. E se eram alguém ou alguéns, ou grupos, haviam desejos, ideias, questões pressupostas nessa construção. Então, todo o patrimônio acaba sendo um documento da memória e da história também da cidade. Nós não podemos nunca trabalhar com a ideia de coisas estanques, paradas no tempo. Temos que pensar sempre que há uma produção desse patrimônio. E que nem todos participaram dessa construção. Ou então que aconteceram embates nessa construção. É um dado importante também para pensar. Grupos, exatamente, grupos de interesse que agem no sentido da preservação ou da não preservação. Vocês têm um exemplo recente, que é o Estaleiro Só. A região ali do Estaleiro Só. Não só o embate na cidade entre aqueles que desejavam que a área fosse preservada, ou nem digo o estaleiro preservado, mas a área preservada enquanto orla, e os interesses daqueles grupos que viam o espaço como o quê? Como solo urbano. Como solo urbano passível de ser explorado do ponto de vista econômico. Esses são, gente, os olhares que compõem a cidade. Interesses econômicos, interesses políticos. A cidade, ela é feita disso, Então, os grupos interagem ou para preservar ou para não preservar. Esse é um exemplo da não preservação. Nós temos outros exemplos que é a preservação, que é quando o grupo da preservação ele consegue ser mais forte no sentido de mobilizar a população, mobilizar a imprensa, mobilizar o poder público. Temos 2 exemplos emblemáticos disso na cidade. 3, só para a gente falar de um lugarzinho onde nós estamos. Querem me ajudar? 3 exemplos de que o grupo da preservação foi mais forte. E é o grupo, gente. Não vamos dizer que a cidade inteira não é. É um grupo que consegue tornar a sua representação mais forte. Na disputa pela representação de quê?
aquele elemento material ele é importante para a imagem da cidade, para a memória da cidade, para a história da cidade, ele consegue se fazer convencer politicamente e consegue a preservação, coisa que não se conseguiu lá com a área do Guaíba. Tanto é que vão construir lá meia dúzia de torres, você vai ter sérios problemas do ponto de vista, não digo nem da imagem da cidade, mas de clima, de não sei mais o que, de não sei mais o que, uma série de questões lá. 3 exemplos. O hospital Santa Casa aqui não tem? Oi? O hospital Santa Casa? Não, acho que não. Eu acho que a árvore, por exemplo, é uma coisa emblemática, é uma coisa natural. É que tem muita questão do patrimônio ser só uma coisa edificada. Isso, né? também. A paisagem, Isso. né? Como por exemplo, o pôr do sol. Fica difícil. Realmente não tem. Exatamente, isso que tu estás trazendo é importante, quer dizer, a paisagem, é muito recente essa noção da paisagem que a Unesco tem trabalhado agora. Inclusive, eu participei de 2 bancas na área de urbanismo da arquitetura que tem como foco isso, a paisagem. E a paisagem ela é um olhar, ela é uma construção de olhar. Então, o que o grupo, digamos, da preservação, entre aspas, ainda precisa caminhar? Caminhar no sentido de construir essa representação de que a paisagem é relevante, né? E ser mais forte esse argumento, essa representação, do que o grupo que quer explorar economicamente. Vocês vejam que é a luta das representações que está em jogo aí, né? E que é óbvio que tem os interesses econômicos aí muito fortes por trás, não, nas representações, né? E que movem todos as suas estratégias, vamos dizer assim, para conseguir o que quer. Mas eu estava me lembrando de... episódios, por exemplo, que eu tentei falar do fato do Carlos Darel, em 75, ter subido naquela árvore. Ah, sim, o início de tudo. É um símbolo, não é o início, né? Não é o início, mas é o marco. É um marco, exatamente. É um marco que é uma árvore, né? Que foi preservada em detrimento da construção do viaduto que ele apresentou. O viaduto foi construído, a árvore foi preservada, né? Mostrou para a cidade, que é possível, né? Compatibilizar essas duas coisas, né? O recurso natural com uma obra, assim, nesse sentido. Exatamente. E eu acho também que outro símbolo que as pessoas não sabem, não se lembram, né? A subida na torre, na chaminé da torre, 88. Que há pouco tempo foi rememorada, né, pela imprensa. Foi 20 anos da subida da torre. Foi uma comemoração que foi feita, também é um marco, porque o Guaíba, a própria gasômetro foi preservada em função disso, né, que é um ato do movimento ambientalista, né, Porto Alegre, da PAN. Anos 80, né? 88, tá? Anos 80, 80. E a obra inteira não é construída graças a isso. Né? E talvez o restante não seja, inclusive, igual o Montal, a Galera, que foi uma vitória parcial, né? Porque tudo que eles queriam construir não vão poder. Sim, eles foram limitados. Foi limitado a partir do referendo popular. É uma vitória. Né? Certamente, esse exemplo da usina é muito concreto. Eu morava, inclusive, ali bem pertinho da usina, e eu me lembro assim, que eu pegava o ônibus e eu nunca descia naquela parada da usina, porque a usina estava abandonada, então era sempre um lugar meio perigoso, né? E tal. Eu sempre descia uma parada antes para não poder, porque ela ainda não estava naquele processo todo de recuperação. Mas aqui, concretamente, aqui do lado, vocês têm um exemplo que é a Igreja da Conceição, que não foi demolida, assim, a Igreja da Conceição e o edifício ali lá embaixo, aquele do Tumeleiro. Essas 2 edificações e o próprio Campos da Lourdes, se for pensar. Porque passava destruindo tudo a elevada da Conceição. Né? Para não me alongar muito, porque ainda tem o mercado público, por exemplo, a própria usina, que tinham, né, vias. São sempre as vias, né? Ou são as vias, ou são os interesses corporativos querendo se apropriar daquele espaço. Então, são exemplos digamos, de lutas, né, que o olhar da preservação foi mais forte. Mas vejam que
hoje esse símbolo consagrado, seja da usina, seja do mercado público, aqui da Igreja da Conceição, ou o próprio campus da URGS, se nós olharmos parece que é algo dado. Só que tem toda uma história aí da construção desses lugares como patrimônio, né? E que isso não foi homogêneo para toda a cidade, e hoje a apropriação também não é homogênea. Isso é importante, quer dizer, como é que as pessoas veem o patrimônio, como é que elas dão sentido e significado a esses patrimônios, como é que elas usam esse patrimônio. Isso eu acho que é extremamente relevante, principalmente no caso de vocês, para aquelas escolas. Alguém do IE aqui, do Instituto de Educação? Aquelas escolas que são monumentos, né? Como o Instituto de Educação, aquele do Dornelis, que fica ali na Duque, quer dizer, são prédios históricos e que muitas vezes tem todo um convencimento que a escola precisa fazer com os alunos para não pichar, etc, etc. Quando, na verdade, o que está acontecendo ali? Está havendo uma apropriação diferenciada desse patrimônio. E que talvez não esteja assim tão de acordo com o olhar técnico, né? Com o olhar científico, que quer deixar bonitinho, limpinho, pintadinho, e que acha que a pichação estraga, etc, etc, etc. Quer dizer, nós precisamos nos questionar também sobre isso, né? Como é que é apropriado o nosso patrimônio? Qual é o sentido que é dado pelas pessoas que usam a cidade e que usam os patrimônios? Fala, o Instituto foi cercado, né? Não teve jeito. Eu moro pertíssimo dali e não teve outra saída a não ser o cercamento, né? Infelizmente. Os bustos, né, que estão sendo retirados. Do Parque da Redenção. Diferente, assim, independente da importância das pessoas dos bustos, assim, né? Sim. Eles estão sendo roubados e tal, e retirados agora. E os bustos digamos assim, é a apropriação econômica mais rasteira que possa ter, porque as pessoas retiram para poder vender e fazer dinheiro daquilo ali, né? Quer dizer, então, nós precisamos nos questionar em relação a isso, né? O monumento, por exemplo, ao Júlio de Castilhos, lá na Praça da Matriz, que é todo pichado. Todo pichado e... Quer dizer, eu fico sempre imaginando, né? Trazer esses guris que fazem grafite ou pichação para conversar sobre isso, né? Qual é o sentido, qual é o significado que está sendo dado, né? O próprio grafite, né? Quando tu fornece, por exemplo, no Pão dos Pobres ali, eles forneceram um muro para grafitar, mas o grafite ele fica livre para que a escola escolha, então, o motivo, né? O tema. Mas nunca é referente ao patrimônio, né? A história daquele patrimônio, esse grafite, assim. Então fica falho nesse ponto também, podia ser trabalhado assim, né? Vai ceder o muro para o grafite, mas então vamos reviver a história daquilo ali, né? As memórias. Ou vamos falar disso, né? É um tema lindo, né? Deixar isso. Eles criarem, né? Liberdade de expressão, liberdade de expressão. Tem que se deixar na ponta, que eles picham ali, Exatamente. São esses. Eu acho que essa é a questão. Qual é o sentido que foi dado para esses monumentos num determinado tempo, que está datado, mas que hoje muda? Essa que é a questão. Então, se nós continuamos a ver o patrimônio apenas como um objeto sacralizado, monumentalizado e musealizado na cidade, nós vemos apenas um lado, né? Nós precisamos ver o lado da apropriação e do uso e do significado que é dado para aquilo, porque são coisas que estão na cidade. E a cidade, ela não é só um objeto para se refletir, para se olhar, para se admirar. A cidade é um espaço para ser usado. Nós usamos a cidade. E muitas vezes quando nós vamos falar mal da cidade, é justamente na questão do uso que ela nos cerceia, que ela nos impossibilita a nossa fruição com alegria e com conforto. Então nós falamos mal. Nós falamos mal do trânsito, dos engarrafamentos, da violência,
né, das pessoas que estão na calçada pedindo, nós reclamamos que não tem segurança, etc, etc. Nós reclamamos da cidade, né? Só que essas imagens todas, elas não são apenas apreciadas. Para alguns grupos, elas são também utilizadas. E de algum modo nós precisamos conversar sobre isso, né? Sobre esses outros usos, sobre essas outras apropriações que se faz da cidade, dos centros históricos e dos monumentos históricos. Essa é uma parte que nós engatinhamos aqui no Brasil ainda. Tem grupos, por exemplo, no México, ligados ao antropólogo Néstor Canclini, que desenvolvem pesquisas especificamente sobre isso. Qual é a apropriação que, por exemplo, Praça da Alfândega, que as prostitutas fazem da Praça da Alfândega. Porque as grandes revitalizações, entre aspas, do patrimônio, muitas vezes elas fazem isso, elas querem tornar aquele espaço, ou aquele monumento, ou aquele edifício, algo sagrado. Quer limpar, quer restaurar, quer deixar tudo limpinho, maravilhoso, para ver e não para usar. E aí faz o quê? Retira as pessoas, né? Foi o que aconteceu com o Pelourinho, por exemplo, na Bahia, que é um contra-exemplo, né? É algo que é muito bem visto, é maravilhoso, a gente pode pensar do ponto de vista da imagem, né, de patrimônio, mas que teve, digamos assim, uma consequência, né, no gerenciamento, que foi a retirada das pessoas de lá. Que é muito criticado. Que fizeram a história do local. E que depois acabaram se apropriando de novo, e que, sim, com certeza. Quem está lá geralmente é aquele que tem aquelas memórias mais longínquas, digamos assim. Então, não é possível se preservar patrimônio sempre retirando as pessoas, né? Nós precisamos sempre pensar nas pessoas que estão ali. Um exemplo maravilhoso disso que nós tivemos na cidade foi o mercado público, onde o uso continuou sendo como mercado, o mercado não foi transformado em museu, por exemplo, não foi musealizado, ele continuou com a sua função de mercado, né? Um espaço cultural, Sim, tem um memorial hoje que é pequeno, mas um dos grupos, por exemplo, que foi extremamente contemplado no próprio processo de restauração foram os religiosos de matriz africana. Inclusive a restauração deu inclusive visibilidade para essa prática na cidade que não se tinha, ninguém sabia disso. Ninguém da cidade sabia do bará, do mercado. Hoje quase todo mundo já sabe, né? Porque sempre se fala, nos aniversários do mercado sempre se fala, os religiosos toda hora estão dando entrevista falando disso, quer dizer, do significado que eles davam para aquele espaço que é um espaço sagrado do ponto de vista das religiões de matriz africana. Então é um exemplo diferenciado de como o patrimônio não é só uma coisa para representar, para se olhar, para se apreciar e não tocar, mas é algo também para ser usado. É usado, a gente diz, o patrimônio serve para agir, não só para representar, mas também para agir, para a ação. E a cidade, porque a cidade é isso, a cidade não é apenas imagem, a cidade também é um lugar onde se age, né? Onde se caminha, onde se passeia, onde se pega o ônibus. Então, é importante pensar nessa cidade que é usada, né, pelas pessoas. Gente, eu já me alonguei bastante. Eu queria ouvir um pouco vocês. Quero passar o microfone para vocês. Saber assim, alguém já tentou trabalhar isso? Como é que trabalhou? Sem preocupação, vocês vão se preocupar. Quem é que já trabalhou essa temática da cidade ou da rua? Quem é que estava me contando que na terceira série vai trabalhar? Tu? Não. Quem foi que me contou que ia trabalhar agora? Que trabalha com a terceira série? Geralmente a terceira série, né? Quem trabalha com as séries iniciais, geralmente a terceira série é aquela série que se trabalha com a cidade, o mais próximo, né? Mas a ideia aqui é que não seja apenas um nível do ensino, mas que possa ser apropriada, a cidade possa ser apropriada de diferentes níveis, né?
em diferentes momentos também na sala de aula e por diferentes disciplinas também. Eu acho que a ideia do portal é oferecer um leque de possibilidades, mas é obviamente que se o portal for considerado apenas como é algo estanque, né? É algo apenas que me oferece coisas, quer dizer, se eu não tiver pressupostos teóricos, né, de como trabalhar isso, que são essas questões que eu estou conversando aqui com vocês, o portal ele acaba sendo uma ferramenta que não acaba não modificando muito, né, essa percepção em relação à cidade, né? Eu acho que a ideia de apropriação é essa. Eu busco um sentido que é desses estudantes e não dado pela história ou pelo patrimônio ou por alguém que deu de fora esse sentido e chamou aquilo de patrimônio ou chamou aquilo de história e de patrimônio. Quer dizer, o que há de significativo para as pessoas naquele lugar onde elas vivem, por exemplo. Quer dizer, a ideia, por exemplo, de memória pode dar um significado muito grande, por exemplo, ao campinho de futebol, né? Que é um espaço que tem uma importância, uma relevância extremamente grande e que nós estamos operando aí com os mesmos sentidos de memória, de história, de patrimônio e de pertencimento também. Acho que apropriação e pertencimento acho que estão juntos, quer dizer, Eu acho que primeiro de tudo é a gente, como professor, conhecer essas coisas, né? E conhecer a oralidade, né? E conhecer o contexto do bairro. Daí o portal. A gente ir para a rua primeiro, né? Ou ir acessar e conhecer isso. Porque às vezes, eu por exemplo, e acredito muitos aqui, eu não vivo nas comunidades onde eu trabalho. E eu não conheço a fundo essas comunidades, ainda, ou pelo menos ainda não. Então, acho que primeiro de tudo é isso. Eu acho que é por isso que a gente usa o termo resgate, que talvez não seja o adequado. Eu acho que ou talvez seja um resgate para nós. Quem vai resgatar aquilo é a gente, não eles. Né? No momento que a gente dá ouvidos para aquela comunidade, para aqueles alunos, aquilo é a vivência deles. Eles não têm que resgatar nada. Quem vai resgatar é a gente, dar ouvidos aquilo na sala de aula. Então, primeiro de tudo é se abrir para isso, inclusive nessa questão da diversidade. Porque outro dado que eu percebo muitas vezes, isso quando eu trabalho até em história. Vocês convidam alguém? É uma família de indígenas lá da Barra do Ribeiro. Guaranis, no caso. Eles falaram que eles vivem lá, trouxeram artesanato. Nós fizemos uma campanha para arrecadar alimentos. Isso. Precisam de alimentos. E daí as crianças se apaixonaram. Quer dizer, as crianças conhecem o indígena que é real. Só que eles achavam que eles iam chegar de pena, disso, daquilo. Olha aí, chegaram de calça de brinco, eles fundiram, principalmente mais fundido camisa igual, né? Sim, sabe que as coisas assim. Usa um celular, né? E é indígena. Eu acho que esse contato, gente, eu acho que assim, ele é impagável, como se diz. Sabe? Eu acho que 4 anos. Acho que é uma experiência inesquecível. E para os bem pequenos, é interessante porque eles podem levar os Guarani. Os Guarani, por exemplo, levam aqueles bichinhos e cada um daqueles bichinhos tem um significado para eles. O artesanato dos bichinhos integrados na matéria. Eles nunca esquecem. Eles nunca. Meu filho passou por essa experiência quando ele tinha acho que uns 4 anos. Ele toda hora ele lembra. Ele lembra dessa coisa dos bichinhos, que foi um Guarani na escola dele, contou como era toda a coisa dos bichinhos. Então eu acho que essa coisa assim, do contato, no caso com o indígena, ou mesmo com negros, né, que tem essa questão bem resolvida. Tem uma colega minha na universidade, que ela já é aposentada, que ela trabalha, por exemplo, com a autoestima do aluno negro. E que indiretamente os professores trabalham também. Precisa resgatar todos. É por isso, é por aqui. Precisa resgatar o professor, né? Com certeza, também, né? Também. Tem que trabalhar do jeito que está, né?